A igreja que podemos ser é íntegra diante de Deus e essencial à cidade. É gente comum reacendendo o primeiro amor, trocando aparência por verdade, mesa vazia por comunhão viva. Uma igreja que cura, serve e leva esperança, sem buscar status, mas refletindo Cristo em tudo. Um chamado: voltar a Cristo para que o mundo veja Cristo em nós. E que de alguma forma refletisse nesse sentido que Jesus propõe aqui à igreja, a relação de reputação e realidade. E como nós podemos conectar isso com a nossa igreja hoje. Não especificamente a nossa, mas a igreja de Cristo hoje, neste tempo presente. E aí eu encontrei um texto bastante interessante, num site, era um blog, de autoria indefinida. Não estava lá o autor que escreveu isso, mas eu gostaria de compartilhar na íntegra aqui com os irmãos e gostaria que você prestasse atenção. É um texto bastante interessante. Há algo curioso acontecendo com a nossa geração. Vivemos cercados de som, de movimento, de imagem, mas, ao mesmo tempo, somos uma geração que cansa rápido, sente vazio, perde o sentido com facilidade. Tudo parece vivo, tudo pulsa, tudo comunica, tudo se atualiza, mas por detrás da tela brilhante há um silêncio profundo. Uma sensação de que a alma está ficando cansada, de que o coração, mesmo cheio de notificações, está vazio de comunhão. Vivemos um tempo em que a reputação virou um produto. A imagem é tratada como moeda, a visibilidade substitui a verdade, e o importante é parecer estar bem, não necessariamente estar. E o mundo aplaude o desempenho, mesmo que a alma esteja desidratada. Isso, infelizmente, também respinga na nossa vida espiritual. Hoje é possível parecer cheio de fé, cheio do Espírito, ter uma boa retórica bíblica, frequentar cultos avivados, participar de inúmeros ministérios ativos e ainda assim viver espiritualmente esvaziado. É possível ter o nome de quem frequenta uma igreja viva, mas o coração anestesiado. É possível servir no altar, mas distante da presença. As aparências muitas vezes enganam, e elas enganam bem. Por outro lado, e um bom lado, o Senhor, Ele não olha para as aparências. Ele olha para o coração. E uma pergunta a ser feita: será que o Senhor Ele tem visto, de fato é o que muitos de nós têm mostrado? Esse texto aqui foi um incômodo de leitura quando eu li no primeiro contato. E para uma primeira leitura ele pode parecer até um pouco provocativo e espinhoso. Mas quando nós lemos com o nosso coração aberto, com a nossa mente focada, com amor, ele pode nos ajudar a medirmos a nossa espiritualidade, a olharmos para nós mesmos. E não é nenhuma novidade para nós, nem para mim, nem para você, que nós vivemos numa era de muitas aparências, mas uma era de pouca essência. Tem parecido que é tempo de brilho, mas almas apagadas. E aí nunca a humanidade falou tanto, nós falamos isso recentemente na série anterior. Nossa humanidade nunca falou tanto sobre autenticidade, mas ao mesmo tempo nunca viveu com tanta pressão para parecer estar bem, com tanta pressão para se mostrar bem. E esses dias nós falamos sobre isso na série O Dilema das Redes, e a exemplo dessa série, as redes sociais, elas nos ensinam a curar a nossa imagem. Um filtro aqui. É difícil alguém colocar uma foto original lá. Acabei de acordar, pá. Não,
um filtro aqui, uma legendinha feliz ali, uma imagem feliz do outro lado, e aí logo parece que tudo está bem. Dadas as proporções, esse discurso, querido, ele está inserido na nossa vida por completo. Em torno de nós, as empresas medem o sucesso pelo engajamento, muitas pessoas medem o sucesso pelo nível ou pela quantidade de seus seguidores, e muitas igrejas também medem o sucesso pela quantidade de programações, pela relevância. E aí existe uma pergunta que poucos têm tido a coragem de se fazer, mas que ao mesmo tempo se mostra muito necessária, muito urgente. O que o Senhor, Ele tem visto quando Ele olha por detrás das aparências? O que Deus de fato tem visto? E nós podemos pensar juntos quantas vezes nós ouvimos, você pode constatar isso contigo mesmo, quantas vezes nós ouvimos celebridades, os influenciadores, até mesmo alguns líderes religiosos, que apesar de se mostrarem fortes, intactos, de que tudo está bem, de que tudo vai ficar bem, estão na verdade esgotados por dentro, cansados. Quantas pessoas têm o nome de que vivem bem, aparência de que vive bem, mas estão emocionalmente e espiritualmente mortas. Essa é a epidemia do nosso século, da nossa geração. A desconexão total entre reputação e realidade. E nós precisamos muito falar sobre isso, meu querido. Nós precisamos muito pensar sobre isso, porque esse não é só um problema para os lá de fora, não é só um problema para aqueles que estão longe, não é só um problema para aqueles que não conhecem a Deus. Isso pode acontecer conosco também, dentro da igreja, dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. Existem cristãos que mantêm o ritmo das atividades dentro das suas igrejas, servindo em vários ministérios. Se vê por aí igrejas abarrotadas de gente, cheias de movimento, mas com pouca vida espiritual. E se nós não nos cuidarmos, se nós não valorizarmos de fato aquilo que é essencial, facilmente nós podemos nos tornar, às vezes até mesmo sem perceber, comunidades de boa reputação, porém de pouca realidade espiritual. E isso é um perigo. Quando a reputação ela toma lugar da realidade, isso é um perigo para nós. E aí, nesse sentido, voltando para o texto de Jesus aqui, é exatamente essa realidade que ele encontrou lá naquela igreja em Sardes. Sardes era uma cidade antiga, como nós já vimos aqui, uma cidade que era uma província romana na Ásia Menor, uma cidade tanto quanto poderosa, famosa, mas que ela vivia das glórias do passado, assim como Roma. A queda de Roma, a própria Roma. Roma vivia das glórias do passado. Sardes imita então o império, vivendo das glórias do passado. E aconteceu com aquela cidade, aconteceu com a igreja também a mesma coisa, um efeito dominó, império, província, igreja. O brilho do ontem encobria a ruína de hoje. A reputação da igreja era invejável. Aos olhos dos outros, uma igreja que parecia ser viva, ativa, saudável, orgânica, mas aos olhos de Cristo, o diagnóstico é implacável. Diz o texto, tem nome de que vives, mas está morto. Na introdução do texto aqui, antes de falar esse diagnóstico, Jesus ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui, resumidamente, nós podemos entender a plenitude do Espírito Santo. E ele não olha para as aparências externas, mas para a vida interior. E o que ele viu lá naquela comunidade é uma comunidade que mantinha as formas, mas que perdeu as forças. Era uma comunidade que conservava os gestos,
mas sem graça. Uma comunidade que continuava fazendo, mas sem nenhuma vida. E diferente de outras igrejas que compõem aqui os destinos dessas cartas, lá em Sardes não havia perseguição, não havia falsa doutrina, não havia heresia. A única coisa que existia ali era a morte silenciosa. E quando nós falamos de comunidades que estão beirando o vazio de vida, nós falamos de um tipo de morte que ela não grita, nós falamos de um tipo de morte que ela não se escandaliza, mas que ela vai aos poucos adormecendo a alma, até que o coração torne insensível à voz do Espírito. E aí nós podemos ser bem sinceros aqui. O perigo que espreitava aquela igreja naquele tempo, os cristãos daquela comunidade, ele também ronda cada um de nós aqui. Ele também ronda a nossa igreja, a igreja do hoje. E como que nós podemos constatar isso? Como que nós podemos provar isso, essa afirmação? É quando a nossa fé, ela começa a se tornar mera rotina. Quando o nosso serviço substitui a nossa devoção. Quando a nossa reputação, ela é suficiente para nos manter num estado de conforto. E Jesus, quando ele fala àquela comunidade, ele também nos faz uma convocação divina à autenticidade espiritual. Ele chama a igreja, e nisso ele chama cada um de nós a trocarmos a reputação por realidade, a aparência por vida e a memória por movimento do Espírito. E aí, para nós entendermos um pouco mais sobre essa condução de Jesus aqui, naquilo que ele escreve para aquela comunidade, eu gostaria de aprofundar em 3 movimentos distintos que ele elabora nesse texto aqui. Bastante interessante para nós entendermos com certeza o que Jesus está querendo dizer àquela igreja. Antes de nós adentrarmos nos pontos, eu gostaria de trazer um alerta para o meu e para o seu coração, bastante importante para transmitir aos irmãos, é que nós possamos de fato não apenas ouvir um conselho, uma mensagem, mas que nós possamos receber essa palavra como uma palavra viva. Como uma palavra viva. A pregação, ela não é tão somente um manual moral, mas ela é de fato um canal ordinário da ação do Deus que pode despertar os mortos. Amém? Vamos lá. O primeiro movimento de Jesus aqui nesse texto é o seu diagnóstico. É o que ele escaneia dos fatos aqui, inicialmente. Você pode acompanhar comigo o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. O primeiro movimento de Jesus aqui nessa carta talvez seja o mais doloroso. E aqui nós falamos de um diagnóstico que é feito da leitura de Jesus dos fatos. Primeiro que ele começa se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos. Nós vimos anteriormente que isso representa a plenitude do Espírito de Deus. E essa expressão, ela também representa a vida que procede do próprio Deus. Com isso, Jesus está dizendo inicialmente a eles: eu sou a fonte da vida espiritual que te falta. E ele é aquele que sustenta as igrejas nas mãos e que possui todo o poder para restaurar tudo aquilo que está morto. E aí vem a sentença de Jesus: tem nomes de que vives e estar morta. E essas palavras aqui, elas são um choque espiritual. Elas revelam que é possível ter uma boa reputação de vitalidade sem ter vida alguma. Elas revelam que é possível ter um nome, mas sem ter essência. A igreja de Sardes tinha nome de igreja viva. Se mostrava como uma igreja viva. Provavelmente era uma igreja muito conhecida, muito ativa, muito saudável, organizada, relevante.
mas o nome não correspondia à realidade, aos olhos humanos vivas, aos olhos de Jesus Cristo morta. E agora, querido irmão, é muito importante nós pensarmos que nesse contraste entre o que se parece e o que de fato é essa uma das marcas mais perigosas da fé moderna. E de muitas maneiras a igreja de hoje se parece com aquela igreja de Sardes. Nós vivemos um tempo em que é possível parecer espiritualmente forte, mas sem necessariamente estarmos cheios do Espírito. Podemos ser igrejas cheias de pessoas, mas igrejas vazias de Deus. Podemos ter cultos emocionantes, efusivos, mas vidas espiritualmente rasas. Nós podemos ter ministérios, muitos, mas pouca santidade. Nós podemos ter bons pregadores, mas poucos intercessores. Nós podemos ter projetos sociais, nós podemos ter todos os recursos digital, todo o recurso tecnológico, transmissão online, programas bem produzidos, mas pouca dependência do Espírito Santo. E aí nós podemos correr o risco de medirmos a nossa vitalidade espiritual pelo aquilo que somente é visível. E Jesus, ele mede a vitalidade pelo que é invisível. Coração quebrantado, obediência, arrependimento, amor, fé genuína, discipulado. Muitas igrejas de hoje, muitos ministérios modernos têm nomes, são conhecidos, populares, inovadores, mas se talvez o próprio Cristo olhasse para eles, pudesse dizer: há movimento, mas não há vida, há ruído, mas não há presença. É algo que sem essência se torna entretenimento humano, é teologia paliativa. Parece ser irresistível, mas é vazia de Deus, do Evangelho, da graça, da justiça. E tudo isso parece ser muito atraente, nos chama. Falam que você é lindo, seus lindos. Falam que se você entregar aqui os seus recursos, você vai prosperar. Falam que se você se aproximar do mundo, você vai para o inferno. Falam que se você se envolver com gente estranha, falar de Jesus para gente estranha, você vai para o inferno. Fique aqui dentro e permaneça aqui dentro. Não se misture com os de fora. São coisas irresistíveis, é tudo muito confortável para nós. E nos chamam de lindos. Tem um pastor que eu gosto muito, Rafael Abdala. Ele é pastor da primeira igreja batista lá de Guarapari, no Espírito Santo. Esse dia ele estava lá na IPB Pinheiros. O reverendo estava lá junto também. Nosso amigo, né? E ele estava lá, não era um sermão, eu acredito, mas ele estava lá ministrando sobre liderança, sobre revitalização de igreja. E aí eu assisti pela internet, ele falou algo muito interessante, obviamente em outro contexto, mas algo que é possível nós aplicarmos aqui quando nós falamos da igreja do hoje. Acontece que está na moda, em termos de igreja orgânica, de vida de igreja, algo que é muito superficial, raso, e ao mesmo tempo pesado, custoso, danoso de se fazer. E por outro lado, quando Jesus ele nos ensina sobre igreja, quando Jesus ele fala às igrejas, ele fala de uma vida, de uma orgânica, que é algo essencialmente profundo, não raso, profundo. E é algo que é leve, não pesado. É por isso que tem gente adoecendo dentro da igreja. Igreja sem essência. E ao mesmo tempo é difícil de trabalhar. É difícil de liderar. Uma gentarada difícil, chata, sem Deus no coração. Vai lá para bater o ponto. Raso e ao mesmo tempo pesado. Jesus, ele vem e se mostra algo diferente para nós. A igreja é simples. Ela precisa de essência. E precisa ser leve. Em outras palavras,
igrejas simples, igrejas vivas e vivendo com o propósito adequado ao que realmente importa, que é discípulos comprometidos. O conselho dessa igreja aqui, a gente tem trabalhado esse ano o planejamento da nossa igreja. Nesse semestre, segundo semestre, a gente tem feito reuniões quinzenais sobre a estratégia da igreja. Não são reuniões administrativas, são reuniões onde a gente pensa a liderança da igreja, pensa a nossa igreja, o nosso trabalho, a partir de visões bastante estratégicas. E aí o reverendo propôs a leitura de um livro para nós, cada um dos presbíteros leram um livro, e eu peguei um livro que era A Igreja Simples. Eu nem me lembro mais o nome do autor, mas eu lembro muito bem do conteúdo daquele livro. Um livro que eu acho que toda liderança de igreja precisa ler. A Igreja Simples. Nós não precisamos ter trocentos cultos. Culto do jovem, culto das mulheres, culto dos homens, culto da cura e libertação, culto da prosperidade, culto dos lindos. Não precisa de nada disso. A gente precisa simplificar, a gente precisa trazer a essência. O que é de fato essencial? É a igreja cheias, abarrotadas? Ou é a igreja com discípulos comprometidos? Isso é muito importante para nós. E aí, se nós pensarmos nesse cenário que nós estamos elaborando aqui, de forma um pouco mais interpessoal, individual, todo esse cenário catastrófico de igrejas desintencionais, de igrejas que prezam outras coisas, que estão em dissonância com a palavra de Jesus, tudo isso pode acontecer conosco também, individualmente, com cada crente. Pode haver pessoas que mantêm o nome de crente, mas já perderam o fogo da comunhão, continuam frequentando os cultos, vêm para o culto, batem seus pontos aqui, mas sem fome nenhuma, sem dependência nenhuma. Leem a Bíblia, mas sem ouvir a voz de Deus. Oram, mas sem nenhuma expectativa. Servem, mas sem nenhuma paixão. E tudo isso é morte espiritual, preste atenção. Tudo isso é morte espiritual, mascarada de rotina religiosa. E como nós entendemos há pouco, Sardes ela não era uma comunidade herética, não era corrupta, não estava sob perseguição. O problema ali é que ela estava confortável demais. Não havia crise, não havia pressão, não havia vigor. E é exatamente esse o tipo de ambiente onde a morte espiritual ela pode crescer em silêncio. Às vezes a pior coisa que pode acontecer para uma igreja não é ela ser perseguida, mas é deixar estar estagnada, vivendo de aparência, sem perceber que a vida de Deus já não pulsa mais dentro da igreja. A igreja de zumbis. Aí vem Jesus, e ele dá uma boa notícia para mim e para você. E é tempo de muita alegria. É tempo de nós nos alegrarmos. A boa notícia para todos nós é que o diagnóstico de Jesus para aquela igreja, que reflete para essa igreja, é que não é aquilo lá uma sentença de morte, mas é um convite à ressurreição. Quando ele diz, tem nome que vives, mas está de fato morto, não é para nos envergonhar, mas é para nos acordar. Não foi para envergonhar aquela comunidade, mas foi para reavivar aquela comunidade. E o mesmo Senhor que revela a frieza é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus, a plenitude da vida que pode reacender aquilo que já está apagado. E isso significa que, por pior que seja o estado espiritual da igreja, dos crentes, ainda há vida possível onde há a voz de Cristo. Aleluia, né? Jesus continua chamando a sua igreja, Jesus continua chamando cada um de nós aqui, que compõe essa igreja, a trocarmos a aparência pela presença, a reputação pela realidade e o vazio pela comunhão que é viva. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Anote isso no seu coração, meu querido. Quando o coração decide reconhecer a verdade
e se render à graça de Deus, aquilo que estava morto, aquilo que parecia morto, começa a pulsar de novo. Jesus, ele tem poder para isso. E aí um segundo movimento de Jesus aqui nessa carta, nesse conteúdo, ele vai dar aqui instruções para o caminho do reavivamento. E aí você pode acompanhar comigo versículo 2 e 3. Vigiar e fortalecer o que resta. Diz assim o texto: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, depois que Jesus ele dá aquele diagnóstico espiritual da igreja, como sendo uma comunidade com fama viva, mas uma comunidade morta, ele oferece uma solução, dá um remédio para aquela igreja. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E a palavra vigiar nesse texto aqui, ela traz a ideia de acordar, de ficar atento, de manter-se desperto. A igreja de Sardes havia adormecido espiritualmente, vivia do passado, vivia no passado, da reputação, mas não da realidade presente da fé. Assim como o sentinela que baixa a sua guarda e permite que o ladrão, o inimigo, entre sem resistência nenhuma, aquela igreja havia baixado também a sua guarda e a sua vigilância espiritual. E Jesus nos ensina aqui que o primeiro passo para o reavivamento é despertar do sono da indiferença e perceber que sem a presença viva do Espírito, toda atividade religiosa se torna vazia. O Espírito Santo é o objeto das nossas atividades aqui. Sem o Espírito, não tem sentido nenhum nós estarmos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. É uma bela de uma perda de tempo. E ele continua no texto, né? Fortalece o resto que estava para morrer. E essa aqui é uma palavra de esperança para mim, para você, para todos nós, para a igreja do hoje. Mesmo em meio à decadência espiritual daquela igreja, ainda havia algo vivo ali. Talvez alguns poucos fiéis, perseverantes, talvez a lembrança da verdade que fora recebida, talvez uma chama quase apagada de fé existia ali. E nós sabemos que Cristo nunca despreza o pouco que resta. Pelo contrário, ele chama a nutrir, a fortalecer, a reacender o que ainda tem pouca vida. É como que uma brasa fria que, quando soprada pelo vento do Espírito, pode voltar a se tornar uma chama, incendiando corações. E nós vemos que o reavivamento quando o povo de Deus, ele volta para a oração, para a palavra, para a comunhão, para as essencialidades da vida orgânica da igreja. E tudo isso permite que o Espírito ele renove o que estava prestes a morrer. E Jesus ele continua suas palavras aqui no texto: porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja de Sardes não era uma igreja inativa, pelo contrário, era uma igreja que tinha suas atividades, mas ela era uma igreja com obras incompletas, faltava a essência espiritual. As ações da igreja tinham aparências de piedade, mas careciam de poder. Havia movimento, mas não tinha vida. Havia forma, mas não tinha substância. Então nós aprendemos aqui que reavivamento de piedade, ou melhor, que reavivamento não é simplesmente fazer mais, o quanto der, mas é voltar a fazer o que é com o coração, o que é certo, com sinceridade, com fé, com dependência, com Espírito Santo, com essencialidade, com intencionalidade. Não é simplesmente fazer por fazer. Vamos encher essa igreja aqui e falar o que o povo quer ouvir de fato.
e oferecer um churrasquinho no final, vai começar a encher a igreja. Obras que impressionam os homens necessariamente não agradam a Deus. Então o Senhor, ele indica um caminho prático aqui da restauração. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. 3 verbos que nós podemos considerar aqui como processo dessa mudança de reavivamento. Lembrar, voltar à mensagem original do Evangelho, recordar que o Espírito já revelou, reacender a memória das experiências com Deus. Outro verbo, guardar, guarda-o. Conservar a verdade, obedecer a palavra, proteger o que foi depositado no coração. E por fim, arrepender-se, mudar de direção, converter a sua rota, abandonar o orgulho, o comodismo, o pecado, coisas que apagam a chama espiritual. É tempo de nós lembrarmos, de guardarmos, e é tempo de nós nos arrependermos. O reavivamento, ele não é um evento emocional, mas ele é um retorno ao que é essencial. Lembrar, guardar e arrepender. Isso é a alma novamente despertando para o Senhor. E o texto ele encerra aqui com uma advertência de Jesus. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás em que hora virei contra ti. Isso aqui, se você lê isso aqui e fica num estado de tranquilidade, é hora de começar a lembrar, a guardar e a se arrepender. Isso aqui é de se assustar, é de nos incomodar, é uma chamada urgente. O ladrão vem quando ninguém espera, e assim será a vinda de Cristo. Inesperada para os que dormem, mas esperada para aqueles que vigiam. A vinda do Senhor, seja em juízo, seja em glória, ela só será uma surpresa para quem se acomodou na aparência da espiritualidade. Nós precisamos nos despertar. O caminho do reavivamento, o caminho da restauração espiritual é, portanto, o caminho de vigilância. O caminho de vigilância constante, o caminho de mudança interior, o caminho de olhar para si e transformar as coisas, mudar a rota. Nós precisamos, meus amados irmãos, reconhecer onde a nossa vida espiritual ela se enfraqueceu, ou onde a nossa vida espiritual ela tem se enfraquecido. Nós precisamos pensar nessas coisas. E eu quero desafiar você a pensar nesse sentido na sua vida. Onde a nossa espiritualidade está se enfraquecendo. Que nós possamos reacender o que ainda pulsa e voltar à fidelidade de coração. Um terceiro e último movimento de Jesus aqui nessa carta à igreja de Sardes é a promessa que ele nos deixa para os fiéis que despertam. Você pode acompanhar lá versículo 4 e 6. Ele diz assim: vencer em vestes brancas. Está acabando. Quem está com sono aí, estou terminando. A palavra de Deus diz assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, olha que magnífico isso, preste atenção. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, depois que Jesus exorta aquela comunidade a vigiar, a fortalecer o que restava ali, ele então volta os seus olhos para um pequeno grupo dentro da igreja. Tens, contudo, em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo, pois elas são dignas. E mesmo naquela comunidade que nós vimos aqui, espiritualmente morta, essencialmente morta,
havia ali alguns guerreiros, né? Havia fiéis que permaneciam puros. Isso mostra que, por pior que seja o ambiente ao redor, por mais estagnado seja o ambiente ao redor, por mais difícil que seja o ambiente ao nosso redor, dentro ou fora da igreja, sempre há aqueles que se mantêm firmes, guardando o coração, vivendo com sinceridade diante de Deus. As vestes brancas, da qual Jesus fala aqui no texto, simboliza para nós pureza, vitória, comunhão. E Jesus promete essas vestes aos que permanecem fiéis, mesmo em meio à frieza e à indiferença espiritual. Jesus promete vitória para aqueles que permanecem fiéis. E em outras palavras ele diz, enquanto muitos dormem, enquanto muitos estão vacilantes, alguns ainda estão comigo. E esses andarão comigo para sempre. Hoje nós podemos presenciar algo parecido. Há muitas igrejas cheias, mas poucas vidas realmente transformadas, muitas vozes religiosas, poucos corações consagrados, a pressão do mundo, as distrações das redes sociais, a superficialidade da fé moderna tem manchado as vestiduras de muitos. Pessoas que não estão mais resistindo às pressões do mundo, às coisas do mundo, às indiferenças relacionais, às dificuldades da igreja. Só que ainda assim, nesse cenário, exista quem busca a presença do Senhor em secreto, quem não negocia a santidade, exista quem guarda a palavra, mesmo quando ninguém está vendo. E são exatamente dessas pessoas que Jesus fala aqui no texto. São esses os fiéis que Jesus reconhece aqui. Eles podem ser poucos, raros, quem sabe, não ter destaque alguns, estar sentados apenas no banco das suas comunidades, mas são esses que o Senhor chama de dignos, aqui no texto. E Jesus ele continua, o vencedor será assim vestido de vestes brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Antes, isso é magnífico, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aí que promessa gloriosa é essa, não é mesmo, meus irmãos? Vocês já imaginaram ter o nome confessado diante de Deus, ter o nome confessado diante do Pai? O que é isso senão a maior honra que um servo pode receber? Muito mais, muitos querem ser lembrados aqui na terra pelos seus feitos, pelas suas palavras, mas os fiéis de verdade, esses sim, querem ser lembrados nos céus, e o Senhor nos promete isso. Essa é a vitória dos que despertam, isto é, manter as vestes limpas, em meio à sujeira do pecado, em meio às distrações do mundo, permanecer firme quando os muitos se desviam, permanecer firme quando muitos irão se desviar, andar com Cristo quando outros apenas falam dele, viver com Cristo quando outros apenas olham de longe. E a palavra de Jesus aqui, ela se encerra com um chamado para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos receber esse chamado com muita convicção, de que o Espírito ainda fala hoje, de que o Espírito ele se comunica conosco hoje, comigo e com você. E ele fala à igreja que tem aparência, mas precisa de vida. Fala ao que estão cansados, mas desejam permanecer firmes. Falam ao que mesmo em meio à decadência espiritual ao redor, se recusam a manchar as suas vestiduras. Ele fala conosco. Jesus ainda procura em sua igreja aqueles que não se conformaram com o mundo, que desejam andar com ele de vestes brancas.
E a recompensa é certa: andar com Cristo na eternidade e ter o nome proclamado diante do Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Que nós sejamos esse tipo de igreja. E eu creio que nós somos sim. Que nós sejamos esse tipo de cristãos, efusivos, vivos, que não vivem de reputação, mas vivem daquilo que é essencial. Que nós sejamos essa igreja de discípulos comprometidos com Deus, com o próximo, com a palavra, com a missão de Deus. Que a igreja de hoje, meus amados irmãos, ela se desperte. Que a igreja de hoje se mantenha fiel, para que quando o Senhor vier, nos encontre não apenas com nomes de vivos, mas nos encontre vivendo de verdade, vestidos de branco e prontos para andar com Ele em glória. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo para você que a mensagem de Jesus àquela comunidade em Sardes, ela é um chamado mais que urgente para a igreja de hoje, a acordar, a reavivar e a se permanecer fiel. E ela também nos lembra que não basta ter nome de cristãos, mas nós também precisamos viver com o coração aceso pela presença de Deus. E se nós estivermos espiritualmente adormecidos, é hora então de nós vigiarmos, é hora então de nós nos fortalecermos, e é hora então de provar e fortalecer o que ainda resta. Se há fé enfraquecida, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa soprar fôlego de vida nova, em nome de Jesus. E se nós nos permanecermos firmes, guardando nossas vestes limpas, a promessa, ela é certa. Andaremos com Cristo em vestes brancas, e Ele, olha que lindo, confessará o nosso nome diante de Deus. E, aleluia, né? Quem tem ouvido, ouça o que Jesus diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, alegria nossa estar aqui, ó Deus, vivendo essa experiência com o Senhor, ordinária, extraordinária, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se comunica conosco, o Senhor fala conosco, com a Tua igreja, ó Deus. Obrigado por essa igreja, Deus, fiel, igreja cheia de cristãos fiéis, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela nossa sede, pela nossa fome, coisas que nos mantêm vivos, ó Deus. Continue abençoando essa comunidade, Pai. E se em nosso meio existem pessoas fraquejando, ó Deus, deslizando, vacilando, ó Pai, pessoas que têm vivido de reputação, Deus, toca corações nessa noite, Deus. Reacenda chamas, ó Pai. Derrame graça sobre nós, ó Pai. Nós queremos ser ungidos, estarmos debaixo da dispensação da graça do Senhor, pessoas ungidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Opera milagres aqui na nossa comunidade, Senhor. Transforma vidas aqui na nossa comunidade, ó Pai. E que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja desperta, Deus, atenta àquilo que o Senhor tem falado, Deus, tem feito e propôs para nós. Em nome de Jesus, amém.